Olá, hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa, a mulher feliz. A mulher é criada à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ela é o fechamento e o coroamento da obra de Deus. Se essa mulher é citada na Bíblia, nós podemos aprender muito com ela. Com certeza, Deus não quer que nos sintamos culpadas ou frustradas em relação a essa mulher, mas nos alertar que em Cristo Jesus nós podemos sim ser como essa mulher de Provérbios, desfrutando do próprio caráter de Jesus, que aqui nesse texto é muito bem representada pela figura dessa mulher. Ela representa verdadeiramente o caráter de Cristo. Como ela vivia seus papéis? Ela tinha muitos papéis. Ela tinha seu papel como mãe, como esposa, como profissional, como líder de uma casa. Ela vivia de maneira correta esses papéis, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia da sua identidade, do seu valor. Ela sabia os propósitos de Deus para a vida dela. Nós vemos 5 itens que a definem como esposa. O marido diz que confia nela, ela é uma mulher confiável. Sabe o que é ser digna de confiança? É um atributo belíssimo, que nem todas as pessoas têm, e ela era digna de confiança, ela tinha uma aliança com seu marido e ele confiava nela. Ele falava a ela que nada lhe faltava, porque ela cuidava dele, ela era zelosa. Ela só lhe fazia bem, ela não fazia mal nenhum dia, mas todos os dias ela fazia bem. Isso deduz que ela era equilibrada, porque nós sabemos que todo mundo tem altos e baixos, nós passamos por vales, por desertos, mas ela era uma mulher estável emocionalmente, apesar de... Ela conseguia não perder o equilíbrio da relação conjugal. Ela era uma mulher estável e isso dava segurança a seu marido. Ele é honrado e respeitado diante dos homens pela mulher que ele tem, tanto fora quanto dentro de casa. Ele era um homem que se sentia honrado, que se sentia respeitado por sua mulher, e todos os de fora viam isso e reconheciam isso na vida dele. Essa mulher, ela soma e edifica. E por ser quem ela é, ele elogiava essa esposa. E ele não elogiava para terceiros, ele elogiava ela, diretamente para ela. Ele sabia do valor de tantas outras mulheres, ele não desmerecia as virtudes de outras mulheres, mas ele falava que ela era superior a todas, porque ela era uma mulher valiosa aos olhos do marido, ela era digna do seu reconhecimento. Em relação aos filhos, o texto nos diz que eles levantavam de manhã cedo e a elogiavam. Os filhos a elogiavam. Isso deduz que ela era uma mãe exemplar. Ela era elogiada pelos filhos e não diz que um filho só elogiava ela. Todos os filhos a elogiavam. E isso nós podemos deduzir que ela era uma mãe que não fazia diferença entre os filhos, que não criava rivalidade, que não tinha o filho preferido, o filho A e B, mas que ela tratava todos como filhos individuais, com cada um com a sua personalidade. Ela sabia atender a necessidade de cada filho, porque todos os filhos a elogiavam. E seus papéis como mulher de negócio, como mulher que trabalhava e que ajudava no sustento da casa. Como ela vivia esses papéis? Ela vivia de maneira sábia, porque ela sabia do seu valor, ela conhecia aquilo que Deus tinha para ela, os seus propósitos, porque ela tinha sido criada, o que ela faria nessa vida. E isso trazia a ela segurança. Diz ali que ela era valiosa e preciosa e tinha valores e princípios que ultrapassava finas joias. Ela era mais valiosa que ouro, que prata, que rubis. Ela falava com sabedoria. As palavras podem abençoar ou amaldiçoar, e ela escolhia as palavras que abençoavam. Com suas palavras e atitudes, ela edificava o seu lar. Ela tinha as atitudes certas, ela tinha sabedoria quando abria sua boca. Ela instruía com amor, paciência, tolerância e amor. Na sua língua está a instrução fiel. A instrução da bondade está na sua língua. Ela é uma grande educadora. Ela sorri para o futuro, ela tem visão positiva e clara do amanhã. Ela não tem medo, ela não teme, porque ela sabe que ela está preparada para aquilo que pode acontecer. Ela não é ansiosa, porque tem convicção de que está fazendo certo, as coisas certas para o futuro. Ela se blinda e se reveste de força e dignidade, força para cumprir seus papéis. Ela usa vestimentas de força e dignidade. Ela sabe quem é, ela sabe seus propósitos, seus objetivos, suas metas estão claras para ela. Ela conhece seu valor e sua ética. Ela é digna. Ela escolhe lã e linho, ela mesma escolhe, porque ela sabe que se ela escolher bem, ela vai apresentar bons resultados com as pessoas com quem ela negocia. Ela produz algo, ela escolhe, ela analisa, ela é comprometida com o resultado. Ela é ágil, ela é esperta.
Ela era como os navios mercantes que trazia de longe a provisão para o seu lar, para sua família. Podia ser difícil, esse longe representa que às vezes tinha dificuldade, mas ela não via empecilhos, ela ia à luta e ela trazia a provisão certa para sua família. Ela sabia como fazer, ela trazia os recursos. E isso dá segurança para aqueles que viviam com ela. Ela acordava cedo para preparar a comida para os seus filhos. E ela não era preguiçosa, porque mesmo tendo servas, e diz que eram vários os funcionários, ela acordava cedo porque ela administrava a casa. Ela distribuía as funções para esses funcionários. Ela falava o que cada um tinha que ser feito. Ela conhecia o andamento da sua casa, como a sua casa era governada. Ela era preocupada com o andamento da casa. E isso mostra que ela era uma mulher que não tinha preguiça, que não ficava estagnada, mas ela ia à luta, ela não comia o pão da preguiça, ela sabia fazer, por isso ela não se apertava. Ela avaliava e comprava terrenos, era uma mulher de negócio. Com o que ganhava, ela comprava uma vinha, ou seja, ela investia, ela não desperdiçava, ela não ganhava e perdia, mas ela sabia investir. Isso mostra a capacidade dela, a inteligência, o quanto ela sabia lidar com os negócios. Ela cingia seus lombos de força e fortalecia seus braços. Quer dizer que ela cuidava de si. Ela era forte e vigorosa. E seu segredo estava em saber o seu valor. Ela não se vitimava, não se lamuriava, não era queixosa, mas ela era firme. Ela sabia o que fazia, ela administrava bem o seu negócio, ela era confiável, a sua mercadoria era confiável, a sua mercadoria era boa, era digna de confiança. Sua lâmpada ficava acesa sempre, dia e noite, como aquela passagem das 10 virgens à espera do noivo, que algumas cuidavam para que não se apagasse a lamparina. Ela era assim, ela estava sempre atenta com o óleo que ali estava, para que ela não se pegasse desprevenida na escuridão ou nas trevas, mas ela estava sempre atenta, e a sua lamparina era acesa de dia e de noite. Ela não tinha procrastinação. Ela tinha vontade e ela estava atenta. Ela era generosa, ela atende aos aflitos e necessitados. Aos aflitos ela tinha uma palavra de amor, uma exortação sábia, com sabedoria. E aos necessitados, aquele que precisava de comida, de alimento, de roupa, ela estava prestes a ajudar. Ela ajudava financeiramente, se fosse preciso, com dinheiro, com a parte material. E isso é uma preocupação com o próximo. Ela tinha amor ao próximo e ela sabia que isso era um mandamento de Deus para ela. As bênçãos do Senhor vêm sobre os que contribuem. Ela sabia ganhar e contribuir. Ela era abençoada por isso. Sabe aquilo de contribuir e ganhar e contribuir? Na mesma medida, ela ganhava, mas ela contribuía. Ela era sábia quanto a isso. Ela pensava no próximo. Ela não temia a neve, porque ela antevia as necessidades de sua família. Ela é precavida, ela antecipa as soluções e não deixa a sua família sofrer os danos de ser uma mulher descuidada, de não se preocupar. Não, eles se sentiam seguros e sabiam que não iam passar frio, não iam passar fome, porque ela estava ali. Ela fez para si cobertas de linho, em algumas versões fala colcha. Isso nos remete àquele quarto aconchegante, aquela preocupação com o ninho de amor ali com o seu marido, o lugar onde eles tinham um relacionamento íntimo de amor e de respeito. Ela transformava seu quarto num lugar aconchegante, um lugar onde ela podia amar o seu marido com intensidade, numa cama bem cuidada, bem preparada, onde o seu marido poderia perceber isso, perceber o seu cuidado e a sua atenção, a sua preocupação nessa área da vida deles também. Ela veste-se com linho e púrpura, ela tem amor próprio. Como é que ela poderia amar o próximo sem cuidar de si mesma, sem se amar primeiro? Por isso que ela sabia ajudar. E o marido via o cuidado dela, via o quanto ela era arrumada, quanto ela era caprichosa e cuidadosa, o quanto ela era elegante, porque ela se vestia bem. Ela cuidava dos negócios da família, dos lucros, ela não conhecia a preguiça. Ela se preocupa com a sua aparência, mas sabe que a formosura e a graça são passageiras. Por isso ela era uma mulher que temia o Senhor. Esse temor ao Senhor trazia a ela uma beleza interna, uma beleza de alma e de espírito. Essa beleza não termina, não acaba. Deus honrava ela, dando a ela essa beleza porque ela temia o Senhor. Tanto que ela era enaltecida pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas suas obras e por Deus. Deus honrava ela. Eu queria finalizar dizendo que, ao longo do tempo, fomos nos perdendo.
Feridas ao longo da vida foram manchando nossa identidade e nos afastando dos propósitos de Deus para nós, para aquilo que Ele nos criou para sermos. Ninguém consegue ser uma mulher assim e ter o caráter de Cristo sem saber qual é esse propósito, qual o propósito de Deus para nós, quem somos, qual é o nosso papel aos olhos de Deus. Temos que declarar quem somos como mães, esposas, profissional, serva, com palavras abençoadoras, com palavras que edificam, com as palavras que Jesus tem sobre nós, sobre a nossa vida. Ouvir o Espírito Santo, porque Ele vai dizer o que quer de nós e para o que nós fomos criadas. Chega de historinhas distorcidas sobre nossa identidade, sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre nós temos que valorizar o que nós somos e não só aquilo que nós temos, que nos afastam dos propósitos de Deus para nós. Qual é o nosso papel? Aos olhos do Pai, colocamos um fardo sobre nós porque o mundo nos fez ver papéis errados para nós como filhas do Deus Altíssimo. Temos que estar atentas àquilo que Deus quer de nós. Temos escolhas ao fazer nossas tarefas. Nós podemos escolher fazê-las com alegria ou com tristeza, com determinação ou com preguiça, com prazer ou desprazer, com ânimo ou com murmuração, com palavras de bênção ou maldição. Quais escolhas estamos fazendo? Para que nesse dia nós possamos pensar nisso através desse texto de Provérbios, que nós podemos depois ler todo o texto e analisar itens por itens os versículos que aqui foram colocados. Vamos pensar nisso, como nós estamos escolhendo viver essa vida, passar por essa vida. Nós estamos conseguindo demonstrar o caráter de Jesus em nós? Que nós possamos refletir sobre isso nesse dia. Amém.